tiver pergunta, por gentileza, levanta a mão e encaminhe o seu questionamento. Alguém precisa dar o pontapé inicial, né? Vem de lá então a pergunta, fica à vontade. Na verdade, é uma pergunta, meio que uma dúvida também, né? Como iniciante, assim, né, da Umbanda, sobre a questão da relação que eu vejo assim como se fosse um sincretismo da questão das pessoas que associam a forma energética que se manifesta na Umbanda, não viva, como associada a uma forma humanoide. Se tu considera isso também um sincretismo dentro da própria, associar a energia, eu preciso ver aquela imagem lá do Xangô com o machado na mão para relacionar com a energia. Se tu associaria isso a um sincretismo ou não? Não, eu associaria o sincretismo. Eu me lembro que uma vez eu fui para... Eu acho que é aquela Herval, Santa Maria do Herval, acho que tem cachoeira lá. Tem. Eu me lembro que uma vez fui para lá e fui a convite de um bandista para lá, e daí lá pelo caminho tem uma cachoeira, tem uma pedreira bonita, e daí a pessoa olhou para mim e disse assim: estou vendo o Xangô lá em cima, está com o leão e o livro. Ou seja, o sincretismo entrou na mediunidade, na clara evidência. Isso é grave. Mas veja bem como essas coisas permeiam o inconsciente coletivo do médium. Por quê? Porque ele nunca, de repente, não tratou desses assuntos que nós estamos tratando hoje. E a pessoa torna aquilo como realidade. Ou seja, se sempre me disseram que Xangô, né, tem que estar com o leão e com o livro, né? Então, eu vou ver o Xangô com o livro. Se eu não ver o Xangô com o livro lá em cima da pedreira, não é. Então, é mais uma projeção do inconsciente da pessoa, né? Que daí ela traduz aquela imagem que o inconsciente dela produziu, do que, de novo, não é uma realidade espiritual. Lembra que no começo eu dizia o que é uma realidade espiritual e o que é uma orientação, uma mensagem. Ou seja, a mensagem que ela está passando desse médium não corresponde à realidade espiritual. Eu acho que está relacionada ao que tu sente, ao que tu vibra. Exatamente. Assim, Agora, quando eu estou tocando o tambor, eu estou sentindo aquela energia. Agora, veja bem, mas aí o tambor tem um outro elemento. O tambor, ele te remete a um ambiente da tradição oral. Né? Queira ou não queira, goste ou não goste. Sim. Eu estou dizendo que de repente tem terreiros que dá. Então, mas, veja bem, aqui já nós temos aqui um outro elemento, né? E a música, né? A música também, ela nos envolve, ela nos remete a determinados estados de consciência. Né? Então, é diferente o processo. O ruim é quando em todas as questões que às vezes as pessoas têm, elas tudo colocam, né, o sincretismo como resposta, sem perceber. E daí é um pacote, um combo já completo, não precisa mais. Alguém mais gostaria de perguntar? Bom debate. Gilberto, desculpa. Sabe que eu te admiro como bandista. Quero te fazer uma pergunta. A nossa Umbanda é uma religião, né? Com certeza. E religião tira férias? Religião? Tira férias? Não, nunca tira férias. Mas assim, não, assim, nós temos que ver o seguinte. Não, mas pera aí um pouquinho. Vamos responder. Aqui nós temos aqui vários elementos, né? E tu trouxe elementos do mundo profano, né, que as pessoas precisam tirar férias, né? E nós estamos falando aqui, e eu vou te responder no sagrado. Então tem uma diferença entre o sagrado e o profano. A minha resposta vai ser no sagrado e da Umbanda. O que acontece? Né? Há um desgaste energético do médium o ano inteiro. Ele recebe carga. Então isso é indubitável. Então não é aquela férias que o mundo profano está
vende na ideia que as pessoas têm que descansar. O médico vai repor energias com isso. Então é indispensável que ele tenha uma parada. Segundo lugar, que infelizmente às vezes eu não vejo nos terreiros, infelizmente, não vejo. O terreiro também tem que fechar, porque é a hora de o terreiro mudar a egrégora dele, que foi realmente desgastada durante todo o ano. Acumulação de cargas, todas as coisas, ou seja, fazer até um rito depois de abertura, né, de limpeza no próprio terreiro, para começar o ano zero, com os médios em zero. Então é isso. Então não é no sentido de férias que eu estou lá aqui e... Não, a caridade não tira férias, não, com certeza, nem a necessidade. Mas veja bem, esse nosso encontro aqui dá também uma outra opção. E não vamos alongar, né? Senão já vão batucar para mim, né? Vai ter tambor para mim, né? Para subir. E também tem uma outra aqui, ó. Se a gente fosse mais unido, assim, ó, o meu vai fechar em setembro, em novembro, o teu em janeiro, ou seja, nós teríamos casa funcionando o ano inteiro. Ela só tem isso, tem um calendário. Mas hoje não, a pessoa quer ter um calendário cristão e aí interrompe isso, não é verdade? É a mesma coisa assim, ó, né? Festa de Ogum. Ah, não, é só ali perto ali de Ogum. Se fizesse, por exemplo, festa de Ogum do mês de março até abril, vamos supor, eu podia ir na tua festa, tu podia ir na minha, que seria em dias diferentes, mas seria um mês dedicado a Ogum. Pronto? Seria um sábado lá na tua terra, o outro no outro, e nós estaríamos mais juntos. Eu gostaria de complementar, assim, o final dessa fala. Eu acho que é um assunto bem polêmico, muito sério, muita gente fica assim assustada às vezes, mas eu acho que é um processo, esse sincretismo, que ele tem seus momentos de importância, principalmente, por exemplo, numa gira de Preto Velho, né? Às vezes nos pontos de Preto Velho a gente vai ver a presença cristã, né? Dessa crença, desse conhecimento, mas eu acho que assim como levou muito tempo para ele ir acontecendo, esse sincretismo, talvez leve muito tempo para a gente ir desfazendo, se assim desejar fazer, né? Então eu acho que é muito importante esse passo que todos deram, os que estavam à frente falando sobre isso hoje, e nós de estarmos aqui para ouvir, porque ouvir não quer dizer que a gente vai sair fazendo, aderindo, que a gente concorda, a gente está aqui para ouvir. Então eu achei assim, acho muito importante, com certeza um dia bem histórico, talvez lá na frente a gente vai saber a importância, né? Talvez hoje a gente saia assim com a cabeça um pouco quente, pensando, não, eu não concordo com tudo que eu ouvi hoje, mas não é para concordar, para pensar, a gente está refletindo, e talvez daqui a alguns anos a gente vai olhar, poxa vida, olha só, né? Foi muito bom eu ter ido, olha tudo o que aconteceu, e não é que mudou mesmo, a gente vai dizer assim, e não é que eu penso diferente agora. Quem sabe? A gente só vai saber daqui a um tempo, né? Eu só tenho uma observação para fazer na tua fala, que está correta, né? Que é a seguinte, que tu falou do preto velho, né, e do cristão. Lembra que eu coloquei lá a palavra de Jesus quando ele estava? Jesus é o enviado da coroa do verbo. Coroa do verbo que representa, né, o ser crístico. O que, veja bem, o preto velho, quando ele se refere a alguma coisa, é o cristandade, é o ser crístico, e não o ser cristão. O ser cristão está deturpado pelo sincretismo. Aqui, de novo, tem uma sutileza que muitas vezes a gente não percebe no preto velho. Porque, veja bem, eu mostrei o ponto que estava aqui, né? Que coruja, pia, ou seja, aquilo ali é o quê? É o ser crístico, que é diferente do ser cristão. Por que é diferente do ser cristão? Eu nunca pensei, e aqui não estou falando ideologicamente, eu ouvi umas pessoas defendendo que se Jesus tivesse renascido hoje, ele usa a arma. Eu ouvi isso de pessoas, de sacerdotes, de pastores, de comunicadores, eu ouvi isso. Então, é complicado. Então, esse é o ser cristão. Mas aqui nós temos que diferenciar o ser crístico. E as entidades de Umbanda estão ligadas à coroa do verbo, que é esse ser crístico, que corresponde o quê? À realidade espiritual e não ao opinativo. Então, é só esse reparo que eu faço. Mas que eu digo assim, às vezes, para quem tem a prática muito agregada, ainda que, eu digo no motivo magístico ou histórico até mesmo,
Então eu digo nesse eu sentido sei. para quem acha mais Aham. complexo, mais difícil. Não, eu te entendi. Só que tem uma coisa assim, ó. As entidades, elas nunca dão um passo maior do que a nossa capacidade. Mas hoje, como tu ganhou um adendo de reflexão, talvez amanhã depois até a tua própria entidade ou a entidade que está no terreiro que tu frequenta vai te dar uma outra orientação, porque agora tu já deu esse passo. Agora, se tu está vivendo só no ciclo vicioso do sincretismo, a resposta sempre vai ser a mesma, porque ele não vai ferir o consciencial do médico que não está ainda preparado para uma verdade. Essa verdade, quem tem que decodificar somos nós, aqui entre nós mesmos. Ó, isso aqui está demais, isso aqui não é uma realidade espiritual. Nós temos que começar a pensar, o que é realidade espiritual, o que não é? Nós temos que ter esse questionamento. Eu digo que a genuína religião é aquele espaço onde tem o espaço da dúvida. Porque sem a dúvida a gente não avança. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer mais um questionamento para a gente nos encaminhar aqui para a fase final. Alguém tem alguma pergunta? Não? Nós queremos, prezado sacerdote, ouvirmos também opiniões, né, até para o próximo simpósio, né, que certamente, e com as bênçãos de Oxalá, irá se realizar em 2026. Então, aquelas pessoas que estão aqui prestigiando esse nosso evento, que porventura tem alguma sugestão de tema, por gentileza, encaminhe lá com a Berê, lá com a Tamires, na portaria, as nossas irmãs, façam o encaminhamento, a sugestão de temas, né, para que no ano que vem esses temas, quem sabe, né, para que não possa vir a ser abordado aqui no nosso evento. Mas amanhã, hoje, dia 8, domingo, data importante, né, para nós, a realização do primeiro simpósio. Mas amanhã, dia 9, também uma data especial, né, Pai Cláudio? Amanhã teremos alguém de aniversário, né? Nós vamos convidar a Mãe Jaque, Certo. então, para fazer a Mãe Jaque vai fechar, digamos, com chave de ouro esse momento, fazendo uma entrega de uma lembrança para o nosso aniversariante de amanhã. E o nosso aniversariante, o nosso baterista, Pai Gilberto. Nós vamos cantar parabéns ao nosso Pai Gilberto, convido o pessoal para de pé. Quem não conhece esse parabéns, acompanha, aprende na segunda vez, tá? Vamos lá? Vamos lá então. Parabéns a você, Siquinha, que desejamos muitas bênçãos do Oxalá, que a sua vida só tenha alegria. Feliz aniversário, parabéns, Sara. Feliz aniversário, parabéns, Sara. Parabéns a você, Siquinha, que desejamos muitas bênçãos do Oxalá, que a sua vida só tenha alegria. Feliz aniversário, parabéns, Sara. Feliz aniversário, parabéns, Sara. Agora para a mãe já que a palavra, então, para essa saudação especial aqui ao nosso Pai Gilberto. Né? Então, Pai Gilberto, meu padrinho Gilberto, eu vou te fazer uma atualização. No coletivo Nação Aruanda nasceu um braço de uma facção. Facção não criminosa. Uma facção, eu te dou uma pista de quem é a mente coordenadora. Aquele lá onde se hospeda de vez em quando. Então, esse chefe dessa facção nos deu uma tarefa a mim e ao pai Aguinaldo de presenteá-lo. Eu e pai Aguinaldo pensamos numa viagem para as Maldivas. Mas o pai Gilberto gostaria de estar aqui no frio, no simpósio. Acho que viajar também, o motorhome também não seria. Você gosta de grupos. Mas, como a fala do seu meia-noite, numa tarefa dada ao Jorge, digo de passagem, eu como integrante dessa facção, aliciei filhos teus.
presenteá-lo com o que já existe aqui dentro do seu coração, como os seus maiores tesouros que carrega dentro de si. A gratidão que tu tens pela tua família biológica, a gratidão que tu tens pelos teus pais de terreiro, e acima de tudo, nós temos assim aqui a unanimidade em nossos terreiros do carinho e do respeito que temos por ti. De tu trazer, como hoje, o conhecimento a nossos terreiros, temas polêmicos que fervem a cabeça, que fazem pensar, mas tu é pessoa muito querida entre nós para trazer crescimento em nossos terreiros. Como a última palestra que teve, que tu mostrou a nossos terreiros, a importância de respeitarmos a nossa raiz, de buscarmos as respostas dentro dos nossos terreiros, de valorizar a nossa raiz. Não buscar lá fora, não buscar na internet. Precisamos, mas a nossa raiz ser valorizada. Nós termos raiz. E nessa tarefa, numa fala do seu Meia-Noite, que diz que seria difícil, mas não impossível, eu aliciei o Jorge, que chamou a ajuda do Pedro, né, do João. O pai Cláudio chamou o Romário. Então, nesse momento, eu chamo os teus filhos aqui, que cabe a eles a entrega desse presente. Venham cá. Só aliciados? Não, todos. Pai Cláudio, então, aqui, o Pai Cláudio teve também a sua tarefa do harmonização, de deixar bonito para entrega. Então, aqui está o carinho, o respeito, o amor de todos nós por ti. Aqui é o Xum está falando, tá? A Oxum abraça, a Oxum dá carinho, tá? Então, entregue ao Pai de vocês, que representa todos nós. Aí eu estou representada como mãe, como filha, e todos nós aqui estamos sendo representados neste presente que está, o Pai Gilberto, os seus pais foram os responsáveis por serem teus primeiros pais na Umbanda. A tua tia por te levar. E, acima de tudo, assim, ó, a tua fé, que sempre foi uma fé responsável, uma fé de ética, de respeito pela sua hierarquia. E, acima de tudo, assim, ó, sempre o respeito pela sua egrégora. Então, está aí. E os teus pais, todos eles estão te acompanhando, hoje e sempre. E tem muito orgulho do que o filho se tornou. Ele tá bem emocionado. Pode abrir. A gente vai rasgar. Aqui, ó, nós somos fora, nada. Puxa vida, eu estou completamente aqui, muito emocionado mesmo. Muito. Aqui tem pessoas que me serviram a vida, que acompanharam a minha vida, que me incentivaram, que me ensinaram, que me deram a luz. Eu não tenho palavras, vocês realmente me pegaram, meu muito obrigado. Né? Eu vou virar agora. E diga quem são. Aqui nós temos aqui, imensamente grato, o Pai Agenor, né, que é o segundo sacerdote da raiz de Araré, que recebia o caboclo Sete Flechas. Nós temos aqui
que assim, ó, É. Pai Gilberto, nós fizemos assim uma bruxaria incrível que tu não imagina para restaurar fotos muito antigas, preto e branco e tal, para chegar onde chegou. Então, pode ser que não reproduza fidedignamente o semblante das pessoas. A Tá? dona Carmen, gente, né, ela veio do Rio de Janeiro, ela que trouxe a raiz de Araré aqui para o Rio Grande do Sul. Então vocês podem ver assim que ela tem, representa muito bem, olha o rosto dela se não é de burro. Sim. É impressionante, né? Então, ela justamente, ela veio trazer uma mulher, né? Que veio trazer a raiz de Araré, né? Ela e seu esposo, seu Pedro, né? Então ela foi a primeira sacerdotisa da raiz aqui no Rio Grande do Sul, que trouxe para nós todo o conhecimento, que tinha como assistência o senhor Ogum Rompimato, né? Tinha como assistência, né, o vovô, que ninguém sabe até hoje que vovô era aquele, que era uma sapiência enorme. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, a dona Carmen, todas as quartas-feiras de tarde, ela recebia o vovô para atendimento público. E dava voltas no quarteirão de as pessoas para pegar a ficha para consultar com esse vovô. Ela começava às 2h da noite, incorporada com ele, e desincorporava às 10 da noite. Era uma sapiência conversar com aquele velho, assim que em 5, 10 palavras e os maiores casos, assim, então, né, eu me lembro que uma vez uma mãe aflita naquele tempo, o bebê tinha, que eles diziam, né, virado as tripas, né, no intestino, e daí levou para o preto velho pegou assim a criança pelos dois calcanhares, sacudiu assim, pronto. E daí a mãe olhou, o bebê parou de chorar, foi olhar e já tinha resolvido. Então era assim, era algo mágico aquele tempo. A dona Carmen, né, no lado de Exu, né, ela recebeu uma pombagira que eu nunca vi igual, e eu não estou dizendo que seja melhor que os outros lugares, né, mas é que eu vi poucas pombagiras em outros lugares, mas era uma pombagira assim que era mulher realmente assim sensual, mas não era vulgar, era diferente, era algo assim que a gente sentia que era uma essência mesmo dentro desse sentido. E recebia o senhor, né, Dom como a criança, né? Então nesse sentido. Então é uma média extraordinária, assim como o pai Agenor, que foi o segundo sacerdote da raiz, que hoje ainda está vivo com 93 anos, né? Já, né? Então, o pai Agenor também médium, né, do senhor Sete Encruzilhadas também. Então, nós vamos dizer que a nossa raiz, mesmo que veio do século passado para cá, já tinha, né, um trabalho com Exus. Eu me lembro que a gente era uma ilha, né? Porque cercado os outros, né, ninguém trabalhava com Exu nesse sentido. Dizer que a gente não era nem um bando porque trabalhava com Exu, olha só. A gente não era um bando porque trabalhava com Exu. Então, nesse sentido. Essa aqui é a minha progenitora, né? Minha mãe que me deu a luz, Iracema, né? Interessante, né, que ela tem um nome indígena, né? Ela tem as irmãs dela e os irmãos, né, tudo nome alemão. E ela é única como nome indígena, né? E eu só fui me dar conta disso há uns 2 anos atrás, que o mentor que me assiste, o senhor Caboclo Caraguari, disse: mas o que tu quer? Tu já percebeu qual o nome da tua mãe no meio dessa aldeia que ela recebeu? Não é por acaso. Então, essas coisas a gente vai descobrindo, a espiritualidade, a Luanda vai nos ensinando. Ela morreu quando eu tinha 27 dias, né, após o parto, né, veio desencarnar. Essa aqui foi quem me criou, né? Esse aqui é o meu pai, né? Meu pai Cardal, né? A esposa dele, a segunda esposa dele, perfeito. Então eu estou muito. Demais, quem é? E esse rapaz aqui vai. Esse jovem de quase 7.1. 7.1 amanhã, pessoal. Muito obrigado. Estou muito alegre. Não tenho palavras, agora faltou palavras mesmo. Esse carinho que eu sinto por todos, né? Eu só tenho a agradecer. Eu sei que essas coisas a gente constrói, né, com a vida, só que a gente nunca pensa que vai ser assim. Isso aí vai acontecendo. A gente vai encontrando amigos, né? Eu me lembro que anos atrás eu encontrei o pai Marcos,
né? Acho que faz uns 20 anos, para mais ou menos, mas então, Um lá. pouquinho mais. Então, a gente vai encontrando, vai, né, assim né, por esse Brasil afora, a gente vai encontrando aí. Então, estou muito contente, muito obrigado por todos. Olha, emocionado, muito, muito, muito grato. Não tenho palavras.